E aí, galera, vamos falar um pouco sobre análise vetorial. Vamos fazer análise baseado em geometria e álgebra, colocando um aspecto vetorial. Na verdade, sob uma perspectiva vetorial, utilizando características como geometria e álgebra. A análise vetorial é uma criação da mente humana. É algo abstrato, a gente não encontra isso na natureza. No entanto, a análise vetorial facilita e muito o entendimento dos fenômenos físicos. Então, ou seja, a natureza ela é inteligível em relação à nossa mente, porque a gente consegue ter a capacidade de entender através de meios abstratos. E a análise vetorial é basicamente isso. Então, para iniciarmos sobre análise vetorial, precisamos saber o que é um vetor. Um vetor, para ser um vetor, ele precisa de 3 características. É o que define um vetor. O módulo, que é o seu valor numérico, ou seja, é um número que acompanha ele. Direção, se eu preciso saber se ele está no sentido horizontal, no sentido vertical, diagonal ou qualquer outro sentido. Norte e sul, oeste ou leste. E o sentido dele. Se é para o lado esquerdo, direito, se é para cima ou para baixo. Então, um vetor, ele essencialmente precisa ter essas 3 características. Visualmente, um vetor, ele é um segmento de reta, onde esse segmento de reta ele é orientado. Então, ele tem uma seta e um ponto de origem. Então, ele tem um ponto de origem, que ele vai começar no ponto A, e ele vai até o ponto B. Então, se ele vai do ponto A até o ponto B, representado por esse segmento de reta, onde temos uma seta, essa seta vai apontar a parte final do meu vetor, e essa aqui é a parte que ele inicia, é a parte inicial dele. E eu vou representar por esse segmento de reta aqui, no caso, visualmente, isso aqui é o meu vetor, onde eu vou representar por uma letra A. Não, por outra letra, eu vou representar por letra V de vetor, onde obrigatoriamente tem que ter uma seta em cima. Então, geometricamente, isso aqui é um vetor, e a forma de eu descrever esse vetor é dessa maneira, onde ele tem um valor numérico, que é o seu módulo, sua direção e o seu sentido. Ou também posso representá-lo da seguinte maneira. Temos os pontos A, B. Então, isso aqui significa que ele é um vetor que começa no ponto A e vai até o ponto B, o vetor que liga os pontos A, B, que é igual ao meu vetor V. Se eu quero determinar o seu valor numérico, ou seja, eu não quero saber nem da direção e nem do sentido, eu vou colocar em módulo. Então,
meu vetor em módulo é igual ao meu vetor do ponto AB em módulo, que é a mesma coisa sem a seta. Ou escrito dessa maneira aqui, sem a seta em cima. Então, a forma de se escrever o módulo dele é dessa maneira. Bem, como se trata de um segmento, eu tenho que colocar a seta eu tenho que colocar esse traço em cima. Então, o módulo do meu vetor AB é o meu segmento AB. Então, isto aqui caracteriza a minha grandeza vetorial. Então, se eu tenho um módulo de direção e sentido, isso é uma grandeza vetorial, que é diferente de uma grandeza escalar, porque escalar é uma grandeza que não tem direção nem sentido. Então, massa, comprimento, tempo, temperatura, onde a massa é o meu quilograma, o meu comprimento é metros, são minhas grandezas escalares. Eu só preciso do valor numérico dele e da unidade de grandeza acompanhando ele. Então aqui é o tempo, aqui é, no caso, a minha temperatura, que pode ser graus Celsius ou Fahrenheit. Então, grandezas escalares é um número acompanhado por uma grandeza física. E o meu vetor, no caso, eles são exemplos que eu posso dar. É o meu deslocamento, minha velocidade, força, aceleração. São grandezas tanto escalares quanto vetoriais, mas a essência deles é vetorial. Então, meu deslocamento vetorial, a minha velocidade é vetorial, minha força é vetorial e a minha aceleração é vetorial. Depende da direção, sentido e sua intensidade. Então, isso aqui eu caracterizo grandezas vetoriais e isso aqui eu caracterizo grandezas escalares, que só depende do valor numérico acompanhado de uma unidade de grandeza física. Se eu tenho aqui um dado vetor, que eu vou chamar de vetor A, um outro vetor B, eles somente serão iguais somente se eles possuírem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. O mesmo módulo, para a gente visualizar isso, é simplesmente ver o tamanho do meu vetor. Então, estão vendo aqui o meu vetor? Bem, o tamanho dele, se eu pegar uma régua e medir o tamanho desse vetor, ele tem que ser exatamente igual de tamanho do meu outro vetor. Então, isso aqui já mostra o tamanho do meu vetor, mostra a intensidade que o meu vetor possui. Então, se eu tenho meus três vetores aqui, vetor A, vetor B
e vetor C, olhando simplesmente para o tamanho dos meus vetores, fica bastante claro a intensidade deles, ou seja, os seus módulos. Então podemos simplesmente olhando visualmente dizer que o vetor A é maior que o meu vetor B, maior que o meu vetor C. Agora eu tenho dois vetores, vetor A e vetor B. Eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Eles estão na mesma direção e no mesmo sentido simplesmente porque esses dois vetores eles são paralelos. Como eles são paralelos, então eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. A partir do momento que eu pegar esse meu vetor B e girar ele um pouquinho só, ele já vai estar em direção e sentido diferente do vetor A. Então, para estar na mesma direção e sentido, eles precisam estar paralelos. E a partir do momento que eles estão na mesma direção, mas se eu quiser inverter o sentido do vetor B, eu vou fazer o quê? Eu vou inverter o sentido desse vetor. Quando eu faço isso, se eu inverter o sentido do meu vetor B, vocês acrescentam o sinal de menos, acrescenta-se, no caso, o sinal de menos no meu vetor B. Esse sinal de menos significa que eu inverti o sentido que o meu vetor estava apontando anteriormente. Não significa que o meu vetor B ele é negativo. Não significa isso. O meu vetor B ele não é negativo. Ele simplesmente está acompanhado com esse sinal de menos, porque eu inverti o sentido dele. E ele está na mesma direção que o meu vetor A, porque ele continua paralelo em relação ao meu vetor A. Estão na mesma direção, só que em sentidos opostos. Então, a partir do momento que eu vou inverter o meu vetor B, vocês acrescentam o sinal de menos. Acrescentem o sinal de menos, que significa inversão do sentido do meu vetor B. Eu quero determinar a resultante desses três vetores aqui. Então, como assim? Eu tenho um corpo, um dado objeto que ele está no ponto A, e depois esse mesmo objeto, esse corpo, foi para o ponto B, e depois ele foi para o ponto C. No ponto A, o vetor está apontando nessa direção, nesse sentido. No ponto B, o meu vetor está apontando nessa direção e nesse sentido. E no ponto C, o meu vetor está apontando nessa direção e nesse sentido. Eu quero a resultante desses três vetores aqui, ou seja, quando eu digo resultante, eu estou querendo dizer a soma. Eu quero saber o resultado da soma desses três vetores aqui. Ou seja, a resultante, a soma, significa a união desses três vetores aqui. Bem, todo vetor ele tem seu ponto de origem e ele tem seu ponto final. Esse vetor aqui, esse é o seu ponto de origem, esse é o seu ponto final, esse é seu ponto de origem, esse é o seu ponto final, e esse é seu ponto de origem, esse é seu ponto final. Então, eu vou pegar esse vetor, eu vou pegar a origem dele e colocar na parte da seta desse primeiro vetor. E o meu terceiro vetor, eu vou pegar a origem dele e colocar na seta do meu segundo vetor. Então, ficará dessa forma. Vou pegar esse vetor, unir com esse outro vetor. Olha aqui,
a origem do segundo vetor, juntando na parte da seta do meu primeiro vetor. E depois, vou pegar este vetor e unir a origem dele com a seta do meu segundo vetor. Então, o que significa uma resultante? A resultante é a soma, ou seja, a união dos meus vetores, onde a resultante ela vai formar sempre um polígono fechado, certo? Ou seja, sempre eu vou formar um polígono fechado, onde sempre eu vou formar uma figura geométrica convexa, sempre. Então, a resultante desse vetor vai ser aonde? A origem do meu primeiro vetor até a seta do meu último vetor. Então, temos um ponto aqui e temos outro ponto aqui. Então, o vetor resultante vai ser a união nesses pontos. Então, esse vetor eu vou chamar de vetor resultante R. Então, temos aqui, esse eu vou chamar de vetor A, esse aqui eu vou chamar de vetor B, e este eu vou chamar de vetor C. Então, meu vetor resultante é a formação de um polígono, que vai formar uma figura geométrica, onde esse vetor resultante será a soma desses meus outros vetores. Então, é vetor A mais vetor B mais vetor C. Então, este é o meu vetor resultante, que vai unir o ponto de partida, ou seja, o ponto inicial, até a minha chegada, ou seja, o meu ponto final. Então, meu vetor resultante sempre é a união desses dois pontos, fechando e formando uma figura geométrica. Então, por exemplo, temos aqui, digamos, eu tenho um vetor A, representado por esse vetor aqui. Agora, eu quero fazer o seguinte, eu quero aumentar e diminuir esse vetor. Ou seja, eu quero modificar o tamanho dele. Para mim fazer isso, o que acontece? Eu vou pegar o meu vetor A e vou multiplicar por M. Quem é M? Ele é um valor escalar. Ele só possui um valor numérico. Então, se eu quero modificar o tamanho do meu vetor, eu multiplico por um valor escalar. Onde o meu M pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Se lembra que eu disse que se o meu vetor A estiver acompanhado por um sinal de menos, significa que eu inverti o sentido dele? Então, se o meu M ele for negativo, então, por exemplo, se o meu M ele vale menos 10, e eu vou multiplicar M vezes o vetor A. Então, eu vou modificar a intensidade do meu vetor A em 10, porque eu vou pegar 10 e multiplicar pelo meu vetor A, só que tem um sinal de menos acompanhando. Então, meu M escalar ele é negativo. Então, significa que eu modifiquei o tamanho do meu vetor A, porque eu estou multiplicando por 10, mas eu estou modificando também o sentido do meu vetor A. Então, meu vetor A ele não vai mais estar apontando para lá. Se eu multiplicar pelo meu M negativo, agora ele vai estar apontando para cá, no sentido inverso da sua direção. Certo? Então, se eu quiser modificar o tamanho, a intensidade do meu vetor A, eu multiplico por um valor escalar. Multiplico por um valor escalar. Onde esse meu valor escalar, ele pode ser positivo ou negativo. E o meu
m, que é um valor escalar, ele pode assumir um valor zero? Pode. Então, se o meu m assumir um valor zero, o que isso significa? Que eu vou pegar m vezes o vetor a, que vai ser igual a 0, vezes o vetor a, que vai ser igual a quanto? A 0. Então, significa que o meu vetor, ele vai assumir um ponto, ou seja, ponto 0. Então, recapitulando, o m ele pode ser positivo e ele pode ser negativo. Se ele for negativo, o que vai acontecer? O vetor muda de sentido. Então, para finalizar essa aula, vou falar sobre leis da álgebra de vetores, que, quando se estuda álgebra linear, é definido operações matemáticas abstratas que utilizarei aqui, que são estudadas na álgebra linear, que análise vetorial é puramente álgebra linear. Então, quais são essas definições? Que também são utilizadas quando se estuda aritmética, quando também se estuda operações numéricas. Que, no caso, vou pegar essas operações, mas expandir para os vetores, que fica bastante claro nos estudos de álgebra linear. Então, no primeiro caso, a gente tem, se eu pego um vetor A e somo com o meu vetor B, essa igualdade nos afirma que será exatamente igual se eu pegar o vetor B e somar com o meu vetor A. Chamamos disso da lei comutativa da adição. Agora eu tenho a soma de três vetores. Se eu pegar e somar primeiro os vetores B e C, o sinal de igual nos afirma que será equivalente à mesma coisa que se eu pegar a soma entre os vetores A e B e depois somar com o vetor C. Eu vou obter os mesmos resultados. A gente chama de lei associativa da adição. Se eu pegar o valor numérico escalar e multiplicar por um vetor, este sinal nos afirma que isso é equivalente ao vetor A multiplicado pelo meu valor escalar m. Chamamos disso de lei comutativa da multiplicação. Agora, se você tem um valor escalar m e outro valor escalar n, e este valor escalar n está multiplicando primeiramente pelo meu vetor a, para que depois eu multiplique pelo meu valor escalar m, isto é equivalente que você pegar o seu valor escalar m, multiplicar pelo seu valor n e depois efetuar a multiplicação pelo seu vetor a. Chamamos disso de lei associativa da multiplicação.
Agora, se você tem a soma de dois valores escalares sendo multiplicados pelo meu vetor A, pode muito bem pegar o meu vetor A, que está do lado de fora, e aplicar a propriedade distributiva, ou seja, pegar o vetor A e multiplicar por M, e pegar o vetor A e multiplicar por N. Então, isto é equivalente a M vezes o vetor A, mais N vezes o vetor A. Eu chamo de lei distributiva. Agora eu tenho um valor escalar M sendo multiplicado pela soma de dois vetores diferentes, A e B. Então, eu posso pegar muito bem o meu valor escalar, M multiplicar por A, e multiplicar pelo meu vetor B, que isto é equivalente ao meu produto entre meu valor escalar e o meu vetor A, e o meu produto entre o meu valor escalar, M, vezes o meu vetor B, que eu chamo também de lei distributiva. Então, chegamos ao fim da nossa primeira aula.